sou adepta da concepção do César Peluso, mas gosto de uma citação que ele faz. Eu acho que quando a gente ganha um outro lado para pensar igual a gente, é porque a gente está conseguindo um certo consenso na sociedade. Então, o César Peluso diz o seguinte: uma pessoa que não recebe a educação não se desenvolve como pessoa e, portanto, não adquire toda a dignidade a que tem direito. E a educação é, portanto, nesse nível tão importante que quem se dedica a ela como professor recebe do ordenamento jurídico um benefício correspondente. E esse foi, na verdade, o embasamento do voto dele para a Lei 11.738, que estabeleceu o piso salarial profissional nacional, que, aliás, saia desse grupo uma moção, no sentido de que é inadmissível que governadores façam pacto para não nos pagar o mínimo nacional, no que diz respeito ao reajuste, que é 19%, estão fazendo um pacto para que seja 7,7%, com 0,5% de ganho real, tá certo? E não faz um pacto, por exemplo, para nos valorizar, botar a escola pública no centro e nós podemos ter a qualidade de ensino que tanto almejamos. O que nós temos como desafio na CONAI 2010 para 2014, a partir da CONAI 2010? É essa discussão, que a Bebel coloca bem, né, que é a construção do Sistema Nacional de Educação, mas de um projeto educativo, né, entendido educação como um bem público, articulado a um projeto de desenvolvimento e de emancipação social. É isso que nós entendemos por um projeto educativo. É isso, na realidade, que o Plano Nacional de Educação deveria, né, e poderá ainda, dependendo da nossa força de pressão no Senado, nesse momento que foi para a Comissão de Educação, apresentar o que é, né, e corrigir algumas distorções com relação à construção desse projeto educativo. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte: não há qualidade de ensino, acabei de dizer, sem a valorização dos profissionais da educação. Não há. Assim, por quê? Vamos puxar o professor. O professor forma os demais profissionais. O funcionário da educação, ele também é um educador, porque ele tem uma ação no ambiente escolar educativa, porque ele está no ambiente de educação também, e porque tem ações educativas. A merendeira não só mistura comida, ela tem noções de nutrição. O inspetor de aluno que, enfim, vai ter uma briga, ele discute com o menino: por que briga? Por que briga? Por que vocês estão brigando? Persuasão, educação, tá certo? Então, é essa a magnitude desse tema. E é necessário a gente equacionar a carreira, a jornada de trabalho, a formação inicial e continuada, e entender que é preciso assegurar salários dignos, condições de trabalho e gestão democrática nas escolas e nos sistemas de ensino. Quando nós pensamos na jornada sem aluno, por uma experiência que a gente passou em Campinas recentemente, é fazer uma discussão de o que é que nós queremos com a escola e o que é que nós queremos com o trabalho docente. Então, supor, por exemplo, que nós já temos uma escola que pode ser uma escola de educação integral, é um equívoco. Nós não temos espaço na nossa escola, né, para termos essa escola de educação em tempo integral. Então, penso, por exemplo, fiquei pensando quando a Bebel falou: bom, tá bom, eu quero ter o tempo para trabalho em casa pago, mas eu gostaria, sinceramente, vocês também, né, de que vocês não tivessem que levar trabalho para casa e que a escola fosse esse lugar de formação, né? Nós temos, por exemplo, a CONTEA está fazendo agora uma greve contra o trabalho tecnológico aos domingos, que é uma forma de intensificação do trabalho, né? Não, mas é por computador, você passa as notas, aí logo, logo vão pedir para nós também do setor público. Então, eu acho que o tempo em casa é o tempo livre, só que nós não temos ainda hoje uma escola, né, com uma organização,
salas para professores, né? Espaços para grupos de professores se reunirem, terem ali seu planejamento e vai para casa, né? Brincar com os filhos, sair com o marido, né? Ir para um teatro, ir para um cinema, fazer nada. Então, essas condições, elas ainda não estão dadas. Eu penso que a questão das condições de trabalho, elas têm que ser centrais na discussão da valorização, porque isso passa pela discussão de condições da sala de aula em relação à quantidade de aluno e a proporção por professor, que é uma questão que a gente ainda não tem um equacionamento, tem várias propostas, mas a gente ainda não tem uma relação proporcional aceita nacionalmente. A gente ainda não tem uma discussão sobre a questão, não é que não tem uma discussão, mas ainda não aparece propostas no documento sobre a proporção do espaço e a relação de alunos que estão nessa sala, a questão da ventilação, a questão, né, cidades quentes do interior de São Paulo sem ar-condicionado, enfim, falta de recursos tecnológicos na sala de aula, biblioteca, laboratórios de informática, parque, tudo isso implica condições de trabalho para que o professor possa exercer a sua profissão com qualidade. Eu acredito que deve sair emendas que proponha pelo menos que o parecer 18, do qual fui relatora e que tratou, na verdade, de interpretar o que significa os 33%, tanto em termos de número de horas-aulas como o que fazer com essa jornada, deve tomar um corpo muito forte agora, né? Primeiro porque, na verdade, não coloca aquela desculpa de que não tem dinheiro, portanto, não pode implementar a jornada. Pelo contrário, o parecer é cuidadoso, ele pede que seja negociado junto com as entidades do magistério, comissões e professores, e que seja estabelecido um planejamento para implementação dessa jornada. Você pode ver que tudo era importante na valorização, mas no fundo, no central, a questão que tomou mesmo corpo foi a discussão da jornada, dos 33% da jornada extra-classe, que está prevista na Lei 11.738, que estabeleceu, que instituiu o piso salarial profissional nacional. Eu sinto que hoje, com certeza, os delegados estão mais amadurecidos, porque nós tivemos um processo de que boa parte das pessoas que estão aqui hoje participaram da CONAI 2010. Com relação à CONAI 2010, nessas etapas preparatórias, o que avançou, o que você sentiu nessa etapa São Paulo em relação, tendo como referência 2010? É ter como referência já o Plano Nacional de Educação, que antes não tinha. Antes tinha pôr um Plano Nacional de Educação. Hoje você tem, então nós já estamos debatendo. E a outra questão é que durante a etapa 2010, nós tivemos a Emenda Constitucional 59, que ela é estruturante, né, no que diz respeito, por exemplo, a incluir mais alunos e jovens nas escolas, do 4 até os 17 anos, e até 2016, portanto, estados e municípios têm que fazer a tarefa, instituir o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, extinção da DRU. E o Plano Nacional de Educação como política de Estado e, portanto, não pode ser algo que seja fragmentado, que tenha fragmentação, porque mudou o governo ou o partido, mas que tenha uma perenidade, né? E, claro, a nossa esperança é que esse Plano Nacional de Educação tenha celeridade na sua aprovação. Sobretudo, que essa aprovação se insira numa fala que foi dita aqui, que as verbas públicas sejam exclusivamente para as escolas públicas. Dia 15 de outubro, às 17 horas, no Vale do Anhangabaú, grande show com o Martinho da Vila, em homenagem aos professores. Compareça!